Olá, boa noite. Boa noite quem estiver por aí. É a primeira vez que eu estou usando esse Facebook Live, então me perdoem se eu não acertar com alguma coisa aqui na operacionalização disso daqui. Já está entrando gente. Boa noite, Janete. Boa noite. Oi, Gore. Tudo bem, querida? Cristina. Olá. Boa noite. Pri. Tudo bem, querida? Boa noite a todos, né? Boa noite quem está chegando. Eu vou dar vamos dizer assim, uma enroladinha durante uns 3 minutinhos para esperar algumas pessoas chegarem. Antes disso, eu gostaria de testar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Alguém pode só me dar um ok em relação ao som? Por favor? Se alguém puder me dar um ok em relação ao som, eu agradeço. Obrigada, Krishna. Kalaivanakan. Kalaivanakan. Eu não sei pronunciar direito, é Tamil, né? Essa língua da Índia. Ela não vai entender nada, né, do que eu tô falando, mas Vanakan. Ok. Welcome there. This is a pleasure for me see you here. Thank you so much. Então, boa noite, gente, por vocês estarem aqui comigo, terem aceitado esse convite, né, para eu estar compartilhando, né, um pouquinho aí da minha visão, da minha experiência, da minha vida em relação à minha jornada pelo caminho do auto-amor, né, que eu acho que é um caminho que todos nós, né, devemos percorrer na nossa vida, se é que a gente quer que o mundo melhore, né? Porque primeiro começa por nós, o auto-amor começa por nós. E esse foi um muito recorrente e forte na minha vida, e é por isso que eu me sinto chamada a estar falando dele aqui hoje com vocês. Então, boa noite para quem já chegou, boa noite para quem está chegando, sintam-se abraçados, beijados. Se alguém fizer algum comentário aqui e eu não responder na hora, me desculpe, eu vou deixar para falar mais no final, se der tempo, né? Bom, primeiro, o que eu gostaria, né, de agradecer, né, a presença de vocês e dar um aviso, né, em relação à atenção, né? Eu sei que tá todo mundo aí ou com celular, tá com o celular na mão e assistindo TV ao mesmo tempo, né, ou, enfim, tá dirigindo. Nós estamos falando de auto-amor, e auto-amor implica em também honrarmos as coisas que a gente escolhe para nós. Então, se a sua alma, né, sentiu o chamado de você estar aqui hoje, então, tente ficar completamente atento e presente, né, a esse momento, para absorver o máximo possível, né, desse momento, para que você possa se conectar realmente, né, com o que você precisa ouvir, né, porque na verdade não é o que eu falo, é o que você ouve. Então só você, aí com você mesmo, pode dizer aquilo que você vai absorver melhor para você, entende? Então, primeira coisa, vamos procurar estar presentes, né, nesse momento, para que a gente possa também fazer uma egrégora, né, harmoniosa, com poucas interferências ou nenhuma, né, para que tudo flua e corra bem, tá bom? A Petra tá aqui também. Obrigada, gente, pelas curtidinhas aí. A transmissão também tá ok? Velocidade de transmissão do vídeo tá ok? Alguém pode só me dar
uma confirmação, porque eu tô com um novo plano de internet e eu tô muito preocupada com a qualidade da transmissão. Então, se vocês estiverem tendo algum problema aí na transmissão, se ela estiver parando, vocês me falam que eu mudo a transmissão para o meu celular. Tá bom? Então, para quem nunca, né, me viu na vida, nunca ouviu falar de mim, né, o meu nome é Lidiane, né, eu sou coach de vida, eu ajudo pessoas a alcançarem os seus objetivos de vida, com base num processo de autoconhecimento, expansão de consciência e autorresponsabilidade. Tá ótimo, Dri? Obrigada. Beijo. Obrigada. E eu sou terapeuta também, certo? Então, eu tenho uma ligação, né, além do coaching em si, né, com a metodologia do coaching, eu também tenho uma ligação, né, com as terapias holísticas e com a espiritualidade, né? Então, não dá para separar, né, uma coisa da outra. Então, no meu processo, sim, entra a questão do autoconhecimento, da autorresponsabilidade e da expansão de consciência. Tá? Então, eu trabalho com coaching integral, que é a união de mente, corpo e espírito, né? Só que nem sempre foi assim, tá? Minha vida nem sempre foi dessa forma, né? E é por isso que eu quero agora convidar você, né? Agora eu peço a sua atenção para convidar você para a minha jornada pessoal. Eu vou contar um pouquinho, eu vou compartilhar um pouco da minha vida com você, para que você entenda, né, a trajetória que eu percorri para hoje estar aqui falando com você sobre auto-amor. Certo? Estão prontos para esta jornada? Bom, então é o seguinte, eu nasci numa cidade pequena chamada Ituverava, tem aí a minha prima, né, a Priscila, a minha amiga Maria Goretti, não sei se tem mais alguém daí da cidade, mas eu nasci em Ituverava, que é interior de São Paulo, uma cidade de 40 mil habitantes, uma cidade pequena, né, do interior de São Paulo. E tive uma infância maravilhosa, assim, de muita liberdade, né, de muito preenchimento, de muita alegria, né, aquela infância típica, né, de cidade pequena, de pé no chão, né, de brincadeiras ao ar livre, bicicleta, subir em árvore, né, toda aquela liberdade que a gente tinha naquela época, que infelizmente hoje em dia, né, não são todas as crianças que têm, né, isso está bem difícil, né, hoje em dia. E até os meus, até o comecinho, assim, da minha adolescência, eu vivi de maneira muito livre, né? E a minha essência dentro de um espaço, né, totalmente livre, né, e propício, a minha essência se manifestava de maneira natural. Então eu era uma criança, por exemplo, que criava as minhas próprias brincadeiras e os meus brinquedos, né? Eu brincava, tinha amiga minha, né, que a gente sentava para brincar, então a gente mesmo confeccionava as bonecas, a gente história, fazia o cenário, criava o figurino, criava um roteiro, uma história daquilo ali, né? E no dia seguinte a gente continuava a história de onde a gente tinha parado no dia anterior. Então, isso era uma coisa também que eu fazia. Eu gostava muito de escrever. Na rua, por exemplo, a gente fazia muito teatro, dança, e eu gostava muito, 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 muito de ser fotografada, né? Então, naquela época, nas pouquíssimas oportunidades que eu tinha de ser fotografada, eu sempre fazia poses, né? Então, se você pegar meu álbum de criança, eu estava sempre fazendo pose, né? E assim, eu tive uma infância extremamente criativa, uma infância extremamente criativa,
Tô colocando um negócio aqui, peraí. E livre, né? Em que várias tendências minhas, inclusive para a arte, estavam desabrochando, né? Então, o gosto por teatro, dança, música, escrita, né? Naquela época, eu sou da época da Xuxa, né? Eu imitava, por exemplo, a Xuxa, fazia o microfone da Xuxa, brincava com as crianças que estava entrevistando, enfim. Essa era a minha, essa era a tendência que a minha essência estava manifestando num período da minha vida em que eu era extremamente livre. Bom, aí veio o comecinho da adolescência, e com isso, como eu gostava muito de ser fotografada, aparecia na televisão comercial, né, de uma agência de modelos de Ribeirão Preto, dizendo que as inscrições para o curso de manequim estavam abertas. E eu pedi para minha mãe para me matricular, minha mãe, né, nós fomos para Ribeirão Preto, que Ribeirão é 100 quilômetros, né, de Ituverava, é 1h30 de ônibus e 1 hora de carro, né, então é bem tranquilo ir para lá. Então, minha mãe concordou, tal, meu pai também, e ela me levou, né, para essa escola de modelos lá em Ribeirão Preto. E assim eu comecei uma nova etapa também da minha vida dentro daquele contexto, né? Conhecer uma galera nova, né? Meninos novos, garotas novas, algo bem diferente da cidade, né? Da cidade pequena ali que eu estava acostumada. E um novo universo estava se abrindo para mim, né? Aquilo estava trazendo assim uma expansão de consciência para mim naquele momento. E aquilo para mim era um grande prazer também. Eu estava descobrindo um novo prazer, da mesma forma que eu vivia, né, em estado de flow total, né, aqueles outros prazeres que eu vivia na minha cidade. Então, depois que eu comecei a fazer esse curso, surgiu a oportunidade de participar de um concurso de vídeos. E no que eu participei desse concurso de vídeos, eu ganhei em segundo lugar. E um dos prêmios, né, de quem ganhasse em segundo lugar, aliás, o prêmio para quem ganhasse em segundo lugar era um book fotográfico. E um book fotográfico naquela época era algo assim caríssimo, uma coisa assim que toda menina que almejava a carreira de modelo, tipo, nossa, preciso, né, um book era uma coisa caríssima, não era uma coisa fácil, assim, para qualquer pessoa, e eu ganhei. E como eles gostaram, né, da minha atuação, eles me deram também o prêmio do primeiro lugar, que o prêmio do primeiro lugar era fazer um comercial de televisão, né, fazer um comercial para a própria agência. Era a oportunidade de aparecer na televisão. E assim fui eu, né? Toda caipirinha, né? De cidade pequena, adentrar a TV Ribeirão, né? Naquela época, as agências de modelo locavam os estúdios na própria emissora de TV, né? Não é como hoje, que você tem vários estúdios, né? Espalhados por todo lugar. Tem pessoas que têm estúdios dentro de casa, né? Mas naquela época, não, né? Eu tô falando, gente, de anos 90, tá? Eu não sou tão jovem assim. Bom, e aí eu naquela idade já comecei a conhecer um universo assim completamente diferente. Eu estava dentro da TV Ribeirão, né, que é ainda, né, hoje é a IPTV, afiliada da Rede Globo, né, num estúdio fazendo um comercial de televisão com câmeras profissionais. De repente eu estava dentro de uma ilha de edição, fazendo locução de vídeos. Então, um novo universo maravilhoso estava se abrindo, né, para mim, e eu tinha apenas 14 anos de idade. Bom, tudo ia muito bem, eu comecei a fazer os comerciais, estava lá curtindo, mas levando a minha vida normal, né, lá na minha cidade. Quando, de repente, aconteceu algo que eu não contava de forma alguma.
eu fiquei muito conhecida. E incrível, assim, porque eu não contava realmente que eu fosse ficar conhecida, né? Eu estava tão em estado de flow, né, e curtindo tudo aquilo que estava acontecendo, que eu realmente não me dei conta que eu estava correndo o risco de ficar famosa. E foi isso que aconteceu, eu fiquei famosa na cidade. Não só na cidade, né, mas na região ali também, né? Então eu me lembro, por exemplo, de estar saindo, de estar lá em Ribeirão Preto e as pessoas me conhecerem no ônibus, no barzinho, né? Era uma coisa assim inusitada. E eu comecei a curtir a história, só que de repente começou a acontecer umas coisas não muito legais em relação a isso. As pessoas começaram a mexer comigo e eu não gostei. E eu não gostava disso, né? De que as pessoas, tipo, homem às vezes fazia comentáriozinho, né? E mulher, às vezes com inveja também, fazia comentário, nada a ver e tal. E, bom, a princípio isso me causou um pouco, assim, de desconforto e tal, mas eu ainda continuei insistindo, né? Porque as oportunidades foram surgindo, né? À medida em que eu ia participando, né, desses concursos, outras pessoas, né, e outras situações foram surgindo a partir daí, né, outros convites, outros concursos, e aí eu fiquei realmente bem envolvida, né, nesse universo. Só que, como essa questão das pessoas ficarem comentando muito, né, eu andar na rua, e toda vez que eu ia sair de casa, eu tinha aquela preocupação, nossa, será quem que eu vou encontrar hoje? Será que alguém vai mexer comigo? Luiz, querido. Será que alguém vai mexer comigo? Será que eu comecei a desenvolver um desconforto muito grande de sair na rua, de me expor, né? Então, antes, né, que eu até aquele momento, né, que eu tive uma infância super bacana, né, tinha muitos amigos, eu vivia vivia na quadra da escola, então as minhas brincadeiras eram sempre coletivas, né, então eu tinha uma turma super bacana, né, amigas super legais, e de repente as pessoas começaram a se afastar. Eu não sei por qual motivo, né? Talvez porque pensassem, né? Ah, agora ela tá famosa, ela não vai nem querer saber da gente, né? Famosa, né, gente? Entre aspas, né? Vocês sabem o que eu tô dizendo, né? Aquela coisa de Miss de cidade pequena, né? Hoje uma página do Instagram com 10 mil seguidores, né? Tem mais fama que isso. Eu tô falando do contexto daquela época, né? Então, de uma menina extremamente engajada, com muitos amigos, comunicativa, cheia de talentos que estava ali desenvolvendo, de repente eu me vi os meus amigos se afastando, pessoas assim, vizinhança se intrometendo na minha vida, com os meus pais, né? Não falavam para mim, né? Falavam para os meus pais. E aquilo começou a me incomodar demais. E isso aconteceu no momento, né, em que o meu self estava em construção, né, a minha personalidade estava em construção. Então isso teve um impacto gigantesco, né? Teve um impacto gigantesco na minha psique. Eu passei a pensar, a acreditar que eu não podia ser eu mesma. Eu passei, isso inconscientemente, tá, gente? Não que na época eu falei, nossa, eu não posso ser eu mesma. Né? Porque essas coisas acontecem tudo em nível inconsciente, né? Você não sabe que tá adquirindo essas crenças, né? Você não está consciente, você não está presente para isso, né? Especialmente um adolescente, né? Um adulto hoje em dia pode,
filtrar esse tipo de coisa quando acontece na sua vida. Mas naquela época, por eu estar numa fase de formação, isso teve um impacto muito forte. E o que ficou marcado em mim foi: eu não posso ser eu mesma. E a partir daí, eu enterrei, vamos dizer assim, essa minha parte. Eu desisti dessa minha parte. Inconscientemente também, não foi uma decisão, né, tomada, né? Eu simplesmente achei, alguma parte minha disse: eu não quero isso para mim, né? E tudo aquilo que, toda aquela via, né, que me dava prazer, né, que me dava preenchimento, sensação de propósito, né, em que eu vivia em estado de flow, né, vamos dizer assim, eu enterrei e fui viver a vida. E fui viver a vida com o que tinha restado, né, das coisas que eu gostava. Então, na verdade, assim, eu fui investir naquilo que todo mundo investia. Fui fazer uma faculdade, fui procurar emprego, saí da cidade pequena, fui para uma cidade maior, que tem mais oportunidades, né, tem mais empresas, logo tem mais oportunidades. E aquela Lidiane, cheia de amigos, aquela Lidiane que estava acostumada com aquele estilo de vida, ela foi completamente deixada de lado, apagada, né? Porque eu adquiri, vamos dizer assim, um trauma tão grande das pessoas, né, que ficavam me assediando, que isso foi apagado. Bom, a partir daí, eu comecei a desenvolver um tipo de desconforto, né? Porque se você não pode ser você mesma, como que você vive? Como que você anda, né, para lá e para cá? Você desenvolve uma sensação de inadequação, né? Você se sente deslocado. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu passei a me sentir desconfortável, desconectada dentro da minha própria pele, né? E uma insatisfação, assim, recorrente, né, que eu não sabia de onde vinha, me acompanhava por onde eu andava. Isabela. Obrigada, amada. Beijos. E o que mais isso me acarretou? Isolamento, né? Eu passei a não me sentir pertencente a nenhum lugar que eu frequentasse. Então, se eu estava no meu trabalho, eu não me sentia pertencente. Se eu estava na minha cidade, na casa dos meus pais, eu não me sentia pertencente. E eu comecei a desenvolver esse sentimento mesmo, de inadequação, né, de desconforto, inadequação e desconexão. Né, desconexão com tudo, com todos. E isso acabou, eu acabei me isolando. Parei de investir nas minhas amizades, então eu não saía, eu queria só ficar em casa, eu evitava conhecer gente nova, eu comecei a desenvolver um certo tipo de timidez, né? E quanto mais você vivencia esse tipo de padrão, mais ele vai se reforçando, né? Mais situações você vai atraindo para a tua vida que reforçam esse tipo de padrão. Então, eu me sentia desconectada, né? E inadequada. Logicamente, eu atraía situações que faziam com que eu reforçasse isso. Então, várias pessoas me achavam esquisita, que não se enturmava. Eu acabei desenvolvendo
uma rigidez muito grande, um perfeccionismo muito grande, né? A Kathleen colocou 2 olhinhos aí, a Kathleen sabe, né, Kathleen? A Kathleen trabalhou comigo, né, na indústria farmacêutica por um período, e ela sabe do que eu tô falando, né, Kathleen? Se você puder até confirmar. Eu me tornei aquela pessoa certinha, perfeccionista, né? Tudo tinha que ser muito correto, tudo tinha que ser do meu jeito. Eu me tornei ranzinza, né? Apesar de ter ainda, né, uma essência feliz, né? Eu sempre fui muito, lá, sei demais. Apesar de eu ter uma essência, assim, eu ainda era sorridente, ainda, né, curtia algumas coisas, não é? Né? Senão acho que eu nem teria dado conta da vida, mas fato é que quando eu neguei uma parte importante da minha essência, eu passei a desenvolver esse sentimento, né, de inadequação e desconforto, e com isso eu me isolei. E nesse isolamento, ele permeou várias decisões minhas, inclusive de relacionamentos, né? Porque quando você se isola, e aí você encontra uma pessoa que aparentemente, né, gosta de você, qual que é a sua tendência? Querer se agarrar, né? Você não quer soltar, mesmo que aquilo não esteja te fazendo bem, porque foi o único ser do mundo que olhou para você e gosta de você, né? A Claudinha tá aí, né, Claudinha? A Claudinha também é dessa época. Então, isso permeou também as escolhas que eu fiz de parceirado. E quando você se relaciona com outra pessoa a partir de um lugar em que você é isolada, se sente um peixe fora d'água, né? E a partir de um lugar que você não se ama, né? Porque isso, quando você não se olha de verdade, porque você não se ama, quando você não se permite, né? Você abre espaço para o outro te manipular, você abre espaço para ser traída, para ser enganada, para ser usada, enfim. Não que isso possa acontecer com todas as pessoas, né? Mas se relacionar a partir deste lugar de carência, você naturalmente, fatalmente, atrairá relacionamentos em que você pode correr o risco, sim, né? De ser usada, de ser manipulada. Infelizmente, eu acabei atraindo esse tipo de relacionamento para mim, o que ainda reforçava mais ainda, né? Reforçava mais ainda a minha ideia de ser uma pessoa desconectada, de ser uma pessoa estranha, de ser alguém que, assim, eu achava que eu tinha uma coisa errada, né? Há algo errado. Bom, nesse momento eu peço para vocês darem uma respirada, vocês entenderem o momento em que ocorreu a minha cisão, né? A cisão entre a minha essência, né, que surgiu, que desabrochou de forma super bonita, tranquila, bem no começo da minha vida, o momento em que isso ocorreu e o que isso acarretou na minha vida depois, né? Um desconforto, como se eu não tivesse permissão para eu ser eu mesma. Então eu tive que, para dar conta, né, de abafar essa minha essência que queria vir à tona, eu tive que desenvolver muita rigidez para segurar tudo isso, né? O que acontece, né? A mesma coisa uma usina hidrelétrica, por exemplo, né? Ela precisa de barreiras, né, para segurar toda aquela força das águas, né? Mesma coisa quando você cria muita rigidez em torno de você. Você está segurando a expressão da sua essência, daquilo que você é, daquilo que você quer fazer. E era e as coisas que eu gostava, né, eram
eram coisas assim de uma extrema expansão. Então, para dar conta de toda essa expansão, para dar conta de reprimir toda essa expansão, eu tive que desenvolver muita rigidez. E toda essa rigidez me levou, claro, a isolamento, a um perfeccionismo exagerado e todas as coisas que eu já citei aí para vocês, né? Bom, mas assim a vida acontece e a gente vai lidando com as situações conforme elas vão surgindo, a gente se adapta, né? A gente, enfim, eu fui para terapia para me consertar porque eu me achava toda errada. E a vida acontece. E se você não for como o Joseph Klimber, né? Quem conhece a história aí do Joseph Klimber? A história do Joseph Klimber é a história que leva várias porradas na vida, mas ele levanta, né? Ele levanta, tenta de novo, se adapta com o que resta para ele, né? Com o que resta dele, ele se readapta à vida e continua, mas isso eternamente, ele vai levando porrada eternamente. Então, se você não for igual o Joseph Klimber, né? Se você for uma pessoa como eu e como a maioria, se você nega a tua própria essência, a vida vai chegar um momento que ela vai te mandar um recado, que é para você olhar. E aí, nesse momento, vem as perdas, vem as decepções, né? Vem tudo aqui, o teu mundo, de alguma forma, cai, né? Aquilo tudo que você acredita, acontece algo para que você repense. E no meu caso, a primeira coisa, né, que aconteceu, é lógico, depois de várias decepções, né, com pessoas e etc e tal, a primeira coisa, a primeira cacetada que veio foi a perda do emprego, né, e o que esses momentos, assim, de extrema perda, de uma perda muito grande, eles pedem para você, né, para que você olhe. E tem gente que passa até por doenças, né, no caso, morreu, mas tem pessoas que às vezes precisam passar por doenças bem graves, né, para poder parar e olhar para você, para si próprio, né. Bom, primeiro eu perdi o emprego, eu já não estava feliz, né, tanto que já estava investindo numa outra carreira, já estava estudando para ser terapeuta, já me trabalhava para isso, né, já estava buscando outras coisas, né. Na sequência, veio o fim de um relacionamento, né, um parceiro de vida que eu já tinha há 9 anos, veio essa perda logo na sequência também. Então, eu estava sendo, assim, convocada, né, pela vida a olhar para mim. Porque até então, eu só olhava para fora. Né? A Cláudia está dizendo aqui que teve que parar numa UTI para acordar. Né? Às vezes as pessoas são atingidas em sua saúde. Né? Isso é bem complicado. Né? Então eu tive umas perdas. Tive algumas perdas que me fizeram olhar para mim mesma. Só que eu sou muito resistente, né? Vem uma porrada e eu ainda continuo no mesmo padrão. Vem outra, eu continuo no mesmo padrão. Então, quando eu tava assim, eu fui levando porrada uma atrás da outra. Para que eu finalmente olhasse para mim. Né? Para que eu finalmente olhasse para minha dor. E como que normalmente a gente olha para nossa dor? Né? Como que as pessoas fazem, né? Como que você olha para a tua dor? Alguém pode responder? Alguém pratica isso? Como que a gente olha para a nossa dor? A gente faz igual uma criança, quando machuca o joelho, olha para o machucado, fica e vai até a mãe. Mãe, eu machuquei o joelho, olha aqui, mãe. E aquele joelho todo ensanguentado ali.
A mãe vem com um mertiolate, nem sei se as pessoas usam mertiolate ainda. A Inês, gostaria de saber, meditando. Uhum. Então, o que a maioria das pessoas fazem, né? Fazem igual a criança. Quando vem uma dor de algo que aconteceu na vida, a pessoa chora, olha para a dor, olha para o machucado e vai reclamar com alguém, vai reclamar com a mãe, vai reclamar com o marido, com a esposa, vai ficar nas reclamações, vai fazer igual a criança, porque as pessoas não sabem como olhar para si próprias, como olhar para a sua dor. Essa é a questão. Porque quando você faz igual eu fiz, né, lá atrás, negando uma dor imensa que eu sentia, você vive fragmentado. Você vive cindido. E aí as suas escolhas são feitas a partir deste lugar, né? De um lugar onde você não está íntegro com você mesmo, você não está sendo verdadeiro com você mesmo. E quando você não está sendo verdadeiro consigo mesmo, você só atrai mentiras para sua vida, né? Então, os adultos fazem igual as crianças, vão reclamar em algum lugar sobre o joelho machucado, né? Quando, na verdade, né, você não pode ficar na história. Quando você quer olhar, quando você quer integrar uma dor em você, você tem que sair da história e olhar para a verdade dessa dor, né? Então, ainda continuando a história da criança, né, que eu vou chamar de Pedrinho, né? Vou dar um exemplo do Pedrinho e do Joãozinho. Pedrinho e Joãozinho estão na mesma escola, e na hora do recreio, Joãozinho dá um empurrão, né, no Pedrinho, o Pedrinho cai de joelho e machuca, né? Qual a atitude imatura que é da maioria das pessoas, né? O Pedrinho vai na tia da escola chorar que o Joãozinho, aquele menino chato, aquele menino que rouba o lanche de todo mundo, aquele menino né, mal educado, empurrou ele. Como ele é feio, como ele é idiota, como ele é isso, como ele é aquilo. Aí a tia vai lá, consola ele, né, limpa o machucado, fala, não, é verdade, ele é um imbecil, ele é idiota, você tem toda a razão. E é assim que a gente faz normalmente. Quando, na verdade, Pedrinho estava extremamente doído, extremamente decepcionado com a atitude do Joãozinho. Porque Pedrinho fazia de tudo pelo Joãozinho, né? Pedrinho era o melhor amigo, Pedrinho era um companheiro, né? Todas as vezes que ele ia levar um lanche para o Joãozinho, ele pensava no que ele gostava, no que ele não gostava, né? Ele se sentiu extremamente traído e doído no seu coração e na sua alma por alguém que ele dedicou tanto amor ter cometido aquela atitude. Então é a minha dor de, poxa, como você foi capaz de fazer isso comigo, depois de tanto amor, né? Eu tô me sentindo um lixo, eu tô me sentindo diminuída, eu tô me sentindo assim, assim, assado. Então a gente normalmente não faz isso, a gente fica na história da outra pessoa que fez isso, fez aquilo outro. E muitas vezes a gente vai para terapia, fica anos fazendo terapia e só na história. Por isso que tem pessoas que fazem terapia e a terapia não funciona, porque ela não acessa a própria dor. Ela fica só na história, na história, na história, na história, na história. E para você integrar uma parte importante do teu ser, né, você precisa reconhecer
o que está doendo em você. Certo? Você tem que ter uma honestidade absurda em relação ao que você está sentindo, para que este sentimento seja assimilado e integrado. Então a gente tem uma falsa ideia, né, vamos dizer assim, a gente acha que aceitação é algo que acontece espontaneamente. Que o perdão, por exemplo, é algo que a gente tem, que a gente perdoa quando a gente decide perdoar, que a aceitação a gente aceita quando decide aceitar, quando na verdade aceitação e perdão são processos de uma dor que você primeiro reconhece. Então você primeiro precisa reconhecer isso e com total honestidade, com total integridade. Quanto mais profunda for a sua sinceridade em relação a isso, mais rápido será a sua aceitação. Às vezes a aceitação é instantânea, ocorre na mesma hora. Às vezes ela é um processo e demora um tempo para acontecer. Só que depois que isso acontece, a integração ocorre. Isso passa a fazer parte de você. E assim você vai se tornando cada vez mais um ser inteiro. Um ser íntegro. E isso é auto-amor. Isso é se amar. Ter esse olhar verdadeiro consigo mesmo é auto-amor. E que à medida em que você vai praticando isso, né, à medida que isso vai se tornando um hábito, né, no meu caso, por exemplo, desde que eu comecei a passar por processos, né, de cura e expansão de consciência, e, enfim, que eu fui aprender isso, né, primeiro, eu aprendi isso de uma maneira empírica, primeiro. Depois eu fui ver que isso realmente tinha fundamento espiritual para isso, né. Quanto mais você para olhar para você mesmo, de maneira sincera, mais você pratica o auto-amor, mais você está se amando. E quanto mais você permite expressar a sua vulnerabilidade, admitir a sua vulnerabilidade para com você mesmo, mais forte você se torna. Então, na verdade, assim, por que a gente enfrenta tanta violência, né, tanta desconexão hoje no mundo? Porque as pessoas vivem a partir de um ponto de vista egóico, ninguém olha para si, né, com verdade, né, a pessoa, ela não quer admitir a própria vulnerabilidade. Então, esse é o problema. Primeiro, você tem que sair disso. Você tem que sair desse lugar do ego e se permitir ser vulnerável. Porque dessa forma você vai estar sendo honesto com você. Porque essa integração, ela só ocorre quando você é sincero. Certo? Então, o auto-amor, para quem quer desenvolver o auto-amor, ele começa com a prática da integridade interior. Que são esses 3 passos que eu acabei de passar para vocês. Que primeiro, reconhecer a tua dor. Você não tem condição de olhar para aquilo que você não reconhece. Né? E que dor que eu reconheço? Ai, será que eu vou ter que ficar olhando lá para trás, das coisas que eu vivi lá atrás? Né? Vou ter que ficar remoendo o meu passado? Né? Não, não. Você começa com a dor que está mais evidente, com a dor do momento. Né? Porque todo mundo tem uma questão do momento, né, gente? Todo mundo tem. Isso é para qualquer pessoa, desde os praticantes mais assíduos, né, de autoconhecimento, de meditação, enfim, até para monges, pessoas que vivem só isso, tem que olhar para si e para suas questões. Então, para qual questão que você tem que olhar? É a que está doendo no momento. É a que está pronta. Porque se ela está doendo,
ela está pronta para você expressar e para você integrar, né? Se você observar, quando você está com algum incômodo, com alguma situação, pessoa, se você para observar o teu corpo, esse incômodo está em algum lugar no teu corpo. Se está incomodando, é porque está pronto para ser integrado. Então, esse processo de integração do ser, ele começa pela borda mais superficial, que é o que você está vivendo agora. Então, se você quiser praticar a autoconsciência, faça um exame, né, do que tem ocorrido. Praticar a autoconsciência tá atento o tempo inteiro, né, gente? Tô dirigindo, tô atenta, tô aqui, tô atenta, tô aqui, tô percebendo como tá meu corpo, né, o que eu tô pensando, se eu tô incomodada, se eu não tô, se eu leio, se eu... Enfim. Tô presente para mim e pro meu corpo aqui agora. Então, você olha para o que tá pronto hoje. E aí você primeiro reconhece isso com total integridade, com total sinceridade, sem ficar na história. Você não vai olhar para a tua dor a partir da história. Ah, é porque fulano fez isso comigo, porque Beltrano fez isso comigo, porque lá onde eu trabalho é assim, assim, assado, porque o país está assim, assim, assado. Porque, enfim, vocês entenderam, né? Não é para ficar na história. É para ir no que você está sentindo e com total sinceridade. Quando você faz isso, você naturalmente aceita, assimila, e a integração ocorre na sequência. Isso pode ocorrer na hora, isso pode ocorrer um processo de dias, pode ser meses, pode ser anos, dependendo, né, do teu grau, do teu nível, né, de consciência, dos seus condicionamentos, né, isso depende muito. E quando você não consegue enxergar qual o problema, porque dói ou dá errado. Mas se você já está dizendo que algo está errado, é porque teve uma causa, né? Se você está olhando para o erro, né, Isa, você está perguntando aqui, quando você não consegue enxergar qual o problema? Porque dói ou dá errado. A questão do dar errado, né, dar errado já mostra que aconteceu algo que era para ter dado certo e deu errado. Então, só aí você já consegue identificar, né, o que está acontecendo com você. Agora, quando você não consegue enxergar, a questão, eu acho que é assim, você não tem que enxergar problema, porque senão você vai para a mente. Quando você vai para a mente, você naturalmente você vai cair na história de novo. Então, muitas vezes, não importa qual é a história, importa só o que você está sentindo. O que é? Ah, eu não sei o que é. Vai meditar em cima disso, vai parar, para um tempo, porque as pessoas precisam parar, né? Ninguém está parando. Tem que parar, respirar, olhar para esse incômodo e esperar que isso venha à tona. Porque se há alguém que vive inconsciente desde que nasceu e começou a praticar isso agora, é natural que essas coisas custem a vir para a consciência com mais clareza, né? É a mesma coisa que querer já pegar a bicicleta e sair pela primeira vez e sair andando com essa bicicleta. Você nunca praticou a autoconsciência na vida. Nunca parou nem para respirar direito, não sabe nem o que é isso, não sabe nem por que tem nariz e pulmão, né? Oi, prazer, né? Tem gente que não sabe que tem nariz, pulmão, não se conecta com a própria respiração, com o próprio ser, não sabe que
precisa, às vezes, parar para sentir, para se perceber. E aí vai fazer um exercício desse pela primeira vez e já quer entender o problema que tem, por que que dói, por que que não dói. Não. Tem coisas que não são claras nem para quem já pratica. Quanto mais para quem faz isso uma vez sim e uma vez não. A prática do autoconhecimento, ela tem que ser diária. Né? Eu não saio do meu quarto, eu levanto todos os dias, a primeira coisa que eu faço é olhar para mim. Isso se tornou uma second mind para mim, né? Uma segunda mente, né? Que é aquilo que você já está tão habituado a fazer que se torna parte. Eu não sei sair de casa sem antes dar uma boa olhada para o que está acontecendo para dentro de mim. Né? Então, para quem nunca praticou na vida, mas quer, está disposto, tipo, eu já estou cansada de levar porrada na vida e não saber de onde está vindo, né? Vive num campo minado, né? Sem saber o que fazer. Duas situações que não consigo fazer de forma satisfatória. Mas você está meditando sobre essa questão, Isa? Né? E se você fala em desenvolver, será que você não está indo novamente para a mente? Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque esses processos, quanto mais, eles não ocorrem em nível mental, eles ocorrem em nível consciencial. Tem que sair da busca da solução de problemas, né? A gente está acostumado a ter uma mente que pensa sempre em solução. Tudo bem que para a vida a gente precisa pensar em solução, óbvio. Até pensar em solução é uma característica de líderes, né? De pessoas que estão à frente aí, né? Do empreendedorismo, enfim. São líderes, pessoas que pensam em solução e não em problemas, né? Mas quando se trata de expansão de consciência, a gente tem que sair desse modelo mental de causa, efeito, certo, errado. A gente tem que ficar mais em nível consciencial, né? Porque quanto mais você fica martelando a história para entender, para achar solução, você permanece no ego. E não é no ego que a gente resolve questões da consciência. Beijo, Domi, querida. Né? A gente tem que sair desse lugar. É uma prática, porque todos nós fomos treinados durante a vida inteira a ser desconectado de nós. Só que a gente está vivendo um momento, né, graças, né, a Deus, ao universo, em que nós estamos despertando a nossa consciência. E despertar de consciência é um despertar do coração. Quando a gente fala consciência, a gente já imagina a coisa aqui na cabeça, né? Mas expansão de consciência está relacionada ao coração, à sua capacidade de amar, de se amar, de se olhar, de se ver, né? À medida em que você se olha com sinceridade e vai se desapegando, né, desses modelos que incutiram na nossa cabeça que a gente tem que seguir, mais você sai do ego e se torna uma consciência. Né? Então, acho que assim, isso são níveis e níveis, né? Tem pessoas que ainda estão descobrindo que precisam parar para respirar. Né? Tem que fazer silêncio, 1 minuto de silêncio. O Prem Baba tem aí um projeto, né, de 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio ele pede. Né?
você vê o nível em que nós estamos, em que as pessoas só param para investir, né, em se melhorarem espiritualmente, consciencialmente, né, a partir da dor, e quer que tudo venha rápido. Quer que tudo venha muito rápido, os resultados venham rápidos. A gente está acostumado a ter tudo agora na mão, né? Eu estava contando agora uma história minha, né, da minha adolescência, né, que eu adorava ser fotografada, né? Naquela época, para gente tirar uma foto, né, ser fotografado, era um evento praticamente, né? Porque primeiro que ter uma máquina fotográfica era uma coisa caríssima. Segundo que revelar um filme né, um filme fotográfico também. Então, a gente estava mais acostumado com os processos das coisas. Hoje é tudo rápido. Então, eu quero tirar uma foto, eu tiro 20 fotos. Pego a melhor e posto na rede social. Então, hoje a gente está acostumado muito com velocidade, né? E enquanto que o nosso processo interno de aprendizado, de crescimento, de expansão, ele ocorre em processo. Não nessa velocidade que a gente está acostumado. Então você vai falar de meditação para a pessoa, você tem que falar, olha, faz 1 minuto então, para ela poder fazer. Quando tudo isso, gente, é um processo do coração, não da mente. Saia da mente para crescer. Tá? Pode parecer assim um paradoxo, né? Mas para você crescer em consciência, você precisa sair das histórias da mente e se conectar mais com o seu coração. Certo? Deixa eu olhar na minha cola aqui o que eu tinha para compartilhar mais com vocês. Tá. Bom, então eu contei para vocês, né, a minha história lá atrás, de toda a minha saga, né, pela busca da minha essência, né? Esse desvio de rota da minha vida, gente, durou cerca de 22 ou 23 anos. Foi um desvio de rota bem grande. E depois que eu comecei a praticar autoconhecimento, depois que eu comecei a praticar e me olhar, né, porque terapia eu fiz por muito tempo, porque processos de cura eu fiz por muito tempo, mas ficava sempre nas histórias, Então, quando eu olhei para mim de verdade, que eu realmente passei a integrar aspectos importantes meus, e especialmente sobre essa dor que eu tinha, e era a dor, a indignação de não poder ser. Era uma dor muito profunda. Eu quero ser eu mesma. Né? Tanto que todo lugar que eu ia, eu sempre encontrava alguém que implicava com o meu jeito. Por quê? Porque isso estava mal resolvido dentro de mim, estava escondido. Entende como que a gente atrai as situações? Era algo que eu negava, eu própria negava. Eu própria me achava assim. Então eu atraía as situações. Então quando eu finalmente olhei para mim e integrei essa dor, reconheci essa dor, e ela foi integrada no meu ser, eu mudei de profissão. É muito difícil ser autêntico, é assim, Kathleen. Mas quando você é autêntico a partir deste lugar, em que há integração interna, eu vou falar para você, não é difícil. Porque você passa a ter um respeito tão grande por você, mas porque você está indo pela mente, Kathleen. Integra qualquer parte sua que não esteja bem resolvida em algum aspecto, tá? Integra isso em você. Que o teu autorrespeito, ele emana essa energia em torno de você.
Eu não atraio mais essas situações, gente. Eu me exponho muito mais agora. Muito mais, infinitamente mais. O que eu tô fazendo agora? Né? Então, assim, na verdade, não estar, assim, confortável com você, esse auto-amor, não quer dizer que eu nunca vou me sentir insegura, que eu nunca vou me sentir com medo. Não, pelo contrário. Você se respeita tanto, tá? Que essas situações, elas não te machucam tanto mais. Elas não te machucam porque você próprio se acolhe. Porque qual que é a dor? Eu me sinto um merda. Aí vem alguém e me reforça que eu sou uma merda. Aí tá a dor. Né? Então, quando eu integrei esses aspectos meus, algo mágico aconteceu na minha vida. Primeiro, eu mudei totalmente de profissão, me tornei coach. Né? Eu que estudei terapias, né, holísticas, fiz psicologia corporal, estudando há 10 anos e não atuava. Eu passei a atuar. E aí, olha, veja bem, como coach, eu voltei a ser a Lidiane, que queria ser professora e não foi. Porque o coach é um professor, né? É um orientador, é um professor. Outra coisa, eu comecei a fazer vídeo, né? Os vídeos que eu fazia lá atrás e que eu não via a menor... Eu voltei a fazer vídeo. Voltei a fazer fotos, né? Vocês podem ter visto aí, né? Vocês já viram no meu perfil aí. Eu adoro tirar foto, adoro ser fotografada. Então, no meu trabalho, eu mesma fui lá, contratei a fotógrafa, fiz o meu ensaio, né? Para vocês perceberem que toda aquela minha antiga não, né? Porque ela nunca deixou de fazer parte de mim, mas aquela essência que eu havia enterrado lá atrás, ela ressurgiu exatamente igual. Então, eu voltei a fazer as coisas que eu fazia. Então, eu escrever, que era uma coisa que eu fazia. Scripts, peças, locução, fazer locução. Tudo isso eu estou fazendo agora de novo. Né? Outra coisa, aí uma coisa super interessante, assim, né, aconteceu também comigo, que foi a questão de agência de modelo começar a me abordar. De fazer contato comigo, falar, olha, eu vi seu perfil, gostei das suas fotos, você gostaria de vir aqui conversar com a gente, fazer um teste, fazer um book? Eu cheguei até aí numa agência aqui em Curitiba que me chamaram, uma não, duas. E, bom, eu estive lá, eu vi aquele universo de novo, né, vi que não era bem aquilo que eu gostaria, né, enfim. Mas fato é, até isso aconteceu. E foi bem isso, Kathleen, um resgate de quem eu era, da essência que eu estava enterrando, negando, por conta de um trauma, uma dor gigantesca que eu senti que eu não quis olhar, que eu não quis reconhecer. E isso permeou todas as escolhas que eu tive em 23 anos de vida. É muito tempo, gente. Pratiquem autoconsciência. Né? Quem tá aí, ó, que é mais novo que eu, não espere tanto tempo mais, tá? Não deixe, não coloque as coisas, as suas questões debaixo do tapete. Se encare, se enfrente. Né? Esses dias eu estava conversando com um querido amigo, que é um mentor espiritual para mim, e ele já foi monge, né? Então ele tem um conhecimento espiritual, assim, fantástico. Ele já foi monge por 14 anos na Índia. E aí esses dias ele falou assim para mim, Lidiane, eu vou falar uma coisa para você. Eu fui monge por 14 anos, mas eu não sei dizer para você o que acontece depois que a gente morre. Aí eu brinquei com ele, nossa, pelo amor de Deus, meu mundo caiu, né? Meu mundo caiu. Se você não sabe, né? Ele falou, não,
Eu não sei. A única coisa que eu sei é que nós temos só esta vida. E aí, refletindo, né, sobre o que ele tinha me falado, eu pensei, olha, mesmo que exista vida após a morte, esta vida, esse corpo, essa cara, esse nome, esse pai, essa mãe, esse país, essa cidade, são únicos. Então a vida é extremamente preciosa e única. E a gente perde muito tempo de vida quando a gente deixa de olhar pra gente e seguir aquilo que o nosso coração pede. Né? É difícil, assim, tem que começar, gente, vamos começar. Porque quando a gente faz, outras pessoas se inspiram e vão fazer. Daí a pouco, as pessoas que estão em contato com essas outras também vão se inspirar em fazer. E o auto-amor vai se expandindo cada vez mais. E um ser que se ama, ele impacta positivamente a vida de todo mundo em torno dele. Olha, depois que eu melhorei, gente, porque olha, eu era uma pessoa bem chata, tá? Olha, nossa, eu não me aguentava. Coitada de mim, gente, nem eu me aguentava. Depois que eu me encontrei, eu tenho tanto prazer de estar na presença das pessoas. Eu tenho tanto prazer de conversar com as pessoas. Eu tenho tanto prazer de conversar com pessoas estranhas, só para saber como é que é a vida dela. Só para saber qual que é a história dela, o que ela tem para me ensinar. Eu passei a ser uma observadora muito mais eu passei a ser uma observadora encantada da vida, do cotidiano, do dia a dia. Sabe? Eu parei de querer um monte de coisa. Né? Eu parei de querer ganhar muito dinheiro. Não que isso seja ruim, tá? Não faço apologia alguma a isso, porque eu acho maravilhoso a prosperidade, ganhar dinheiro. Dinheiro na mão de gente boa transforma muito mais o mundo. Então, dinheiro na mão de gente boa pode transformar muito mais o mundo. Projetos maravilhosos que necessitam de dinheiro para serem colocados em prática. Então, a gente precisa. Então, se está na mão de gente bem intencionada, então, beleza. Quanta coisa boa isso não pode, né, trazer para o mundo. Mas eu parei de buscar, parei de querer, de querer coisas externas. Né? Eu passei a ser uma pessoa mais satisfeita. E eu impactei de forma super positiva o ambiente que eu vivo, né? A minha família, né? O meu pai, a minha mãe, o meu irmão, né? O meu irmão de vez em quando me conta, né? Acho que ele tá aí assistindo. Não sei se minha mãe tá. Mas o meu irmão conta, né? Nossa, teve uma amiga minha que viu você, gostou. Ela falou várias coisas assim que ela tá aprendendo, né, a partir das coisas que você tá publicando, que você tá escrevendo, que você tá falando. E desde que eu entrei neste caminho, assim, há 2 anos, né, mais ou menos, que foi mais fundo, a minha relação com meu pai melhorou significativamente. E eu pude melhorar a minha relação com meu pai antes dele morrer. Então, isso para mim foi maravilhoso, assim, foi um ganho extraordinário, né? Ter curado a minha relação com meu pai antes dele ter partido. Então, quando a gente cuida de nós mesmos, quando nós nos amamos, quando nós olhamos para nós estamos impactando quem está perto. Não é só você. Né? Então, pratiquem o alto amor. Alguém tem alguma pergunta, observação que eu não tenha falado? Deixa eu ver. Sinto uma dor. Uhum.
A Clevânia fez um comentário aqui, né? Que sente uma dor muito grande no coração, né? Que acorda à noite, né? E o marido tem que massagear, chora muito. Tem a impressão de estar em vão. Tem que olhar para isso, viu? Eu não sei, a sua carinha me parece ser de uma menina, assim, você é muito nova, viu? Tem que olhar para isso com carinho. Depois você me chama em inbox que a gente pode conversar melhor sobre isso. Sobre depressão. Deixa eu ver aqui. Essa dor é inexplicável. Então, a Cristiane Salvador está falando aqui que depressão, essa dor é inexplicável. Olha, se você tem um tipo de depressão química diagnosticada, né, você precisa tomar remédio para suprir algumas faltas que o teu cérebro, né, que o teu sistema nervoso necessita para funcionar bem. Se isso é químico, isso é químico. Isso vai também do psiquiatra que trata você. Agora, a dor da depressão ela, da mesma forma que eu vivi aquela dor, era uma dor extremamente profunda, onde eu acreditei num momento de um trauma na minha vida em que eu não podia ser eu mesma. Olha que dor que é essa, gente. Olha para essa dor. Quando você tem uma dor de que você não pode ser você mesmo, você não pode existir. Olha que dor. Eu não posso existir. Então eu tô errada em qualquer lugar que eu vá. Eu tô desconectada aonde. Então, assim, não há emprego, não há relacionamento, não há cidade, não há nada que eu faça na vida para resolver isso, porque eu não posso ser eu, não posso existir. E eu fui, na época, eu cheguei a fazer consulta com um psiquiatra e ele me indicou antidepressivo. Eu fui diagnosticada com depressão, mas eu não tinha depressão, eu tinha uma dor que eu não reconhecia, que eu não tinha coragem de olhar. Então, os remédios, eles funcionam como amortecedores de consciência. Tá? Então, você precisa investigar primeiro se a sua necessidade realmente é de remédio, de tratamento químico, ou se você precisa, de fato, olhar para essa dor imensamente gigantesca que você carrega dentro de você e que você não quer olhar porque ela dói. Só que há formas de fazer isso de maneira que você não... De maneira assim, um passinho de cada vez, um passo na frente do outro. Há maneiras de fazer isso. Até porque a gente vai se preparando para isso. Agora, se você faz de conta que essa dor não tá aí, se você não quer olhar, fica muito difícil, porque normalmente esses processos de integração ocorrem quando você já tá tão cansado, você já tá exausto, que ou você olha no fundo do olho daquilo, ou você morre. Sabe, tem hora que você chega que no momento que você não tem realmente escolha, não se olhar para aquilo, e aí você vai olhar. Olha, eu indico, eu sou da terapia holística, e o meu processo envolveu a Diksha, envolveu curas energéticas, eu fiz muita regressão de memória, eu fiz Theta Healing, eu tomei muito floral, tá? Eu fui para a Índia, eu fui para One, eu fiquei 3 meses na Oneness. Olha, eu aconselho assim, hoje é OYO Academy, né? Academy. Se você tem abertura para isso, e você tem condição e pode fazer um processo, esses processos, vai e faça, porque hoje, gente, não tem desculpa. Tem terapia para todo tipo de personalidade que existe no mundo. Cromoterapia, que mais? Florais de
uma linha gigantesca de florais. Terapia energética, Reiki, Diksha. Esses dias uma amiga minha falou de uma outra que eu jorrei, tem o jorrei. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Só que você tem que se abrir. O que ocorre é que as pessoas, primeiro, não se priorizam, tá? Acha que cuidar de si não é prioridade. Muito enganado. Se você não for prioridade na sua vida, você não será prioridade para o universo. E nem para as outras pessoas que convivem com você. Então não reclame se você não tem atenção, se você não tem o amor que você acha que você merece. Porque primeiro, você não dá para você mesmo. Então tem gente que se fecha para tudo. Não acredito nisso. Não acredito. Cara, eu vou falar uma coisa. Podem me chamar de crédula. O que for. Mas tem uma coisa que eu sou assim, se você chega em mim e fala, Lidiane, essa caneta aqui é uma caneta ancestral, em que se você girar ela 3 vezes para a direita e colocar ela na mesa, você cura do medo que você tem de altura, por exemplo. Eu vou acreditar, tá, gente? Eu sou muito aberta para isso. Eu sou extremamente aberta. Então eu creio, eu tenho muita fé, né, e abertura em tudo aquilo que eu busco, né, e que eu quero, eu tenho tanta vontade, uma vontade assim tão profunda de ser feliz, de viver de novo aquela Lidiane, né, que era livre, preenchida, tinha alegria, preenchimento, liberdade e muitos relacionamentos maravilhosos. Eu acho que eu tinha tanto essa vontade assim, tão grande dentro de mim, que não havia nada no mundo que me impedisse de continuar buscando a minha cura. Então, até que ponto é importante a sua cura? Até que ponto você quer ser curado? Certo? Vai disso. Eu investi durante toda a minha vida boa parte do meu dinheiro nisso. E não me arrependo. Porque hoje eu posso desfrutar, né, desse meu resgate que vocês estão assistindo hoje aqui, né? Então é isso também. Então, essa dor é inexplicável, né, Cristiane? A depressão não precisa ter explicação. Quando você busca explicação, você não quando você busca por explicação, você está indo para o ego e não para a dor verdadeira disso. Aí você vai para sua mente. Quando você sai da sua mente e você passa a conectar somente com a dor, você automaticamente vai para um processo de aceitação. Quando você é extremamente íntegra com a sua dor, com o que você sente. E aí você integra. Não passa pela mente. Esse não é um processo mental. Deixa eu ver que mais quem falou aqui. Ah, Cristi, tudo bem? Cristi também estava fazendo transmissão. Tá bom, gente. É isso. Acho que eu já até me excedi no tempo. Eu tenho esse probleminha, assim. Eu me excedo pra caramba quando eu vou fazer alguma coisa. Então, eu gostaria de agradecer vocês. E quem quiser depois tratar de alguma questão mais particular, pode me mandar um inbox. E outra coisa também. Quem quiser uma meditação para poder começar a praticar o hábito, né, da autoconsciência, me manda o teu e-mail, coloca o teu e-mail para mim, pode ser
Bom, acho que aqui nos comentários eu não vou, porque eu nem sei como que salva esse vídeo aqui. Nem sei como editar. Sei lá. Me mandem o e-mail de vocês, de quem se interessar, né? Claro, que eu vou enviar uma meditação para vocês praticarem o autoconhecimento e a autoconsciência. E se vocês gostaram, se eu contribuí com esse assunto para você, me manda aí um feedback para me incentivar, para continuar fazendo. Também gosto de incentivos, né? Apesar de ser a minha maior, né, incentivadora, eu gosto do incentivo das outras pessoas também. Então, se você puder me dar o seu feedback, eu vou gostar muito. Então, eu agradeço cada um de vocês que ficaram por aqui, que participaram, tá? Um beijo enorme. Um beijo enorme para quem ficou até agora. A Isa mandou um. Magda, você faz atendimento? Sim, Magda. Magda, né? Magda, eu atendo em consultório, atendo por Skype. Atendo por Skype para quem não mora em Curitiba e também atendo na Nutribioforma, tá? Pessoalmente. Tá bom? Então, se você quiser depois falar comigo em inbox, fique à vontade. Tá bom? Um beijo para todos vocês, Gorete, Priscila, Tiquinha, Isa. Que mais? O Zeca, que acho que já até saiu. Sintam-se... aqui, ó, Cláudia, nunca é tarde também. Estou resgatando aos 53 anos, uma Cláudia Maia, porque minhas necessidades tinha esquecido lá atrás. Isso aí, Claudinha. Isso aí, a gente tem que... Sintam-se todos, assim, muito, 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 muito beijados e abraçados por mim. Eu espero vê-los em breve novamente num próximo vídeo. Tá bom? Um beijo grande, enorme no coração de vocês e mentalizem muitas coisas boas, viu, para o nosso país. Para que a gente saia desse egoísmo imenso que anda prejudicando tantas nossas vidas. Tá bom, meus amores? Beijo no coração. Tchau, tchau.